experiência de pico máximo de ansiedade levada ao extremo. O pânico é o último grau do contínuo crescente, a tensão, ansiedade e pânico. Quando estamos em uma situação de perigo, nós ficamos atentos. Essa atenção elevada se transforma em ansiedade. A ansiedade, quando fica bem exacerbada, passa para as crises de pânico, para um momento de desespero. O pânico é um transtorno de ansiedade. Isso significa que os sintomas têm como carro-chefe a ansiedade, um estado emocional de apreensão, uma expectativa que algo ruim aconteça, um medo sem objeto definido. No pânico, ela teme o que ocorre no próprio corpo. Podemos considerar os casos de pânico como fobias, nas quais o que assusta são as reações do próprio corpo. É para essas reações que se volta a atenção, como deflagradoras das crises de pânico. Programação jornalística. O diretor da Air. Hoje, tudo tão estranho, tudo tão diferente. A porta na frente e um medo por dentro. Medo de sair, de cruzar, de abrir. Medo de existir. Um não querer nem ir, nem vir. Medo de enlouquecer, medo inesperado. Medo do mundo de fora. Tudo tão estranho. Diferente. Por fora uma cidade ausente. Por dentro um vazio e silêncio somente. Reflexo da gente. Tanta porta sem abrir, tanta gente sem sair, tanto lugar sem ocupar. Hoje tinha tudo para ser como ontem. Mas a porta, o trinco, o medo, a tranca, o pânico. Porta é dó. Mas hoje, a tradução é dor. Macro-medo, microcosmo. Pânico transforma, pânico transtorna. Porta tranca por fora. Pânico tranca por dentro. Something I don't know. Something surely knocked me out.
places seem so far away. All my fears turns me a stranger. Lonely people I have met. Como acabou de demonstrar no vídeo, a síndrome do pânico caracteriza-se pela ocorrência de ataques de pânico inesperados e recorrentes. Os ataques de pânico consistem em períodos de intensa ansiedade e são acompanhados de alguns sintomas específicos. Os mais comuns são taquicardia, falta de ar, formigamentos, vertigem, tontura, desconforto no peito, despersonalização, sensação de irrealidade, medo de perder o controle, sudorese, tremores, medo de desmaiar, desconforto abdominal, calafrios ou ondas de calor, boca seca, perda de foco visual. Nem todos esses sintomas podem estar presentes nas crises, mas alguns sempre estarão. Há crises mais completas e outras menores. Com poucas manifestações, os sintomas começam de repente e se acentuam rapidamente, muitas vezes acompanhados por uma sensação de catástrofe ou morte iminente, e por uma ânsia de escapar da situação. A frequência dos ataques varia de pessoa para pessoa. No transtorno obsessivo-compulsivo, o sujeito se vê atormentado por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Vamos pensar num exemplo. A pessoa tem um pensamento de que está com as mãos sujas. Ela então lava suas mãos. No entanto, o mesmo pensamento logo volta à sua cabeça. A pessoa tenta dialogar consigo mesma, lembrando-se que acabou de lavar as mãos, mas seu pensamento automático é insensível à razão, dizendo para ela que as mãos ainda estão sujas. Vem ansiedade e aflição com a ideia de estar com as mãos sujas, contaminadas. Na ânsia de aliviar esse sofrimento, surgem as compulsões, rituais e comportamentos repetidos que tentam aliviar a tensão e ansiedade trazidos pelo pensamento obsessivo. Nesse processo, a pessoa pode sentir-se compelida a lavar suas mãos 20 vezes, por exemplo, sendo sempre recapturada pelos pensamentos intrusivos que existem na sujeira. Há um ciclo básico no qual uma preocupação, pensamento obsessivo gera a ansiedade, emoção, e o sujeito se sente compelido a aliviar esta tensão emocional através de um comportamento, compulsão. Enquanto não realiza o ato compulsivo, há uma vivência de ansiedade e o pensamento se repetindo dentro da cabeça, no intenso tormento. O ato compulsivo traz um alívio passageiro da ansiedade, mas logo os pensamentos obsessivos voltam. Na verdade, a cada vez que se age para aliviar a tensão, como lavar as mãos, reforça-se o ciclo dos pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Quando eu era criança, existiam os preços reais e os com desconto. Os preços reais compravam coisas brilhantes que duravam 3 semanas. Os com desconto compravam coisas sem graça. E duravam. Que duravam para sempre. Você viu que estão com 50% de desconto? Ah, eu vi sim. Olha só. Quando eu olhava as vitrines, eu via um outro mundo. Um mundo de sonhos, cheio de coisas perfeitas. Um mundo onde as garotas adultas tinham o que queriam. Elas eram lindas, como fadas ou princesas. E nem precisavam de dinheiro. Tinham cartões mágicos. Eu queria um. Mal sabia que acabaria tendo 12. Rebecca Blomwood. Profissão, jornalista. Jaqueta, Visa. Vestido, Amex. Cinto, Mastercard. É vintage e consegui restituição de 1%. Bolsa, Gucci. Valeu cada centavo. Quando eu me mudei para Nova York, conheci os homens. E isso me abriu novos horizontes.
Sabe quando você encontra alguém bonito e ele sorri e seu coração fica igual manteiga derretida em cima da torrada? Ai, ai, é assim que eu me sinto quando eu vejo uma loja. Só que melhor. É que homem nunca vai te amar ou te tratar tão bem quanto uma loja. Se o homem não combina com você, não dá pra trocar ele 7 dias depois por um suéter de cachemir maravilhoso. As lojas sempre têm cheirinho bom. Fazem despertar em você o desejo por coisas que você nem sabia que precisava. E quando a sua mão pega aquelas sacolas reluzentes... Isso! Transtorno de ansiedade generalizada é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhada por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. O transtorno de ansiedade generalizada pode afetar pessoas de todas as idades, desde o nascimento até a velhice. Em geral, as mulheres são um pouco mais vulneráveis do que os homens. De modo geral, os sintomas de transtorno de ansiedade estão relacionados aos processos psicológicos básicos. No caso do transtorno, são afetados as percepções auditiva, visual e atemporal. Nesses transtornos, estas percepções ficam aguçadas pela sensação de medo e agonia gerada pela ansiedade, fazendo com que o sujeito escute ruídos e interprete como uma ameaça. O campo visual também é afetado e fica desfocado por causa da adrenalina gerada pelo corpo. E a percepção atemporal é afetada, pois o indivíduo, durante os momentos de crise, o tempo parece não passar, como se estivesse parado. Com essa ansiedade antecipatória, as pessoas passam a evitar certas situações e acabam restringindo suas vidas.